agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um dia de estudo, que seja um dia proveitoso e que a gente possa, através desse estudo de hoje, poder empregar isso no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Pode começar, Célia. Tem que compartilhar a tela, não? Não, não. Esse estudo está sendo mais um bate-papo mesmo, porque o que acontece? E depois que a gente já falou, né? A gente está só dando uma repetida, reforçada, né? Então, ó, a gente continuando lá o Aline, qual que é o capítulo mesmo? Considerações de ordem espírita, né? Então, agora ele está falando assim, o espírito, a mais potente fonte de energia. Então, por que ele parte pelo pressuposto que no capítulo que ele discute, né? Que o espírito é fonte de energia. Tudo emana do espírito, né? A gente já viu isso em outros livros que nós estudamos, né? Ele fala assim que o espírito, ele cria uma psicosfera, e essa psicosfera cria um campo ou positivo ou negativo, depende de como que você vive, como que você pensa. Então, se você tem uma energia mais para negativa, por exemplo, uma pessoa pessimista, que vive reclamando, tudo tá ruim, né? Ela vai criar uma psicosfera negativa e ela vai criar um campo magnético propício à formação da doença. E ele está falando aqui da doença, que ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que a enfermidade, ela só é endógena. A enfermidade exógena, que vem de fora para dentro, ele coloca como se fosse um acidente de percurso. É um acidente. Você criou uma condição que você causou aquele acidente em você. Então, por exemplo, furou de paraglider, virou de parapente, foi andar de moto em alta velocidade, você causou uma enfermidade no seu corpo físico, mas de forma externa. E agora, ele coloca o tempo todo nesse capítulo que o que interessa é a enfermidade, que a enfermidade ela é endógena, e ela é causada pelo espírito, ele que é o causador da doença. Ele coloca assim, que o espírito é como um dínamo, ele gera um campo eletromagnético. Pode ter energias construtivas ou destrutivas. As construtivas vão melhorar seu nível de saúde, seu bem-estar físico. E as destrutivas, elas vão causar situações a nível molecular que vai fazer com que aconteça uma doença em você, uma enfermidade. Aí ele coloca assim, você, né, deu um exemplo muito bom, né, na semana passada, ele fez uma ilustração muito boa com um exemplo seu, né? Ele falou assim, a natureza do espírito, o espírito está intrinsecamente relacionado à lei divina. Se a gente sai fora dessa lei, você vai causar sofrimento. E o espírito tem uma energia muito importante que eles denominam de vontade, né? É tudo que você deseja, tudo que você quer, onde você move a sua vontade, né? As suas ações. E em cima disso aí você vai ver que no futuro você vai causar uma enfermidade em você. Né? Ele coloca assim, o pensamento, o sentimento e ações formam essas energias. Então, olha, tudo que a gente está estudando, né, até lá no mecanismo da mediunidade, fala a mesma coisa, né? O pensamento, o sentimento e as nossas ações, elas criam um campo eletromagnético que vai fazer com que a gente entre em sintonia com algumas energias. Então, por exemplo, ele coloca assim também, ó, que a doença, ela não é um efeito, ela é causada por um desequilíbrio dessas formas como a gente pensa, né?
Ele coloca assim também, ó, as reações de mesma natureza, ó, ele dá um exemplo assim, muito interessante no livro. Ele fala assim, ó, se eu penso mal, não preciso nem de fazer o mal, eu penso mal para alguém, para outra, né? E aquele mal que eu pensei, ele vai criar um campo eletromagnético, vai para aquela pessoa, mas ele fica, volta para você. Então ele coloca assim, fala sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Que toda ação que você produz, ela tem uma reação igual intensidade. É física, né, Newton, né? Tudo que você emite, você recebe com a mesma intensidade. Então, se você está emitindo uma vibração negativa, ela vai voltar para você. Eu lembrei, que eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de Senhor dos Anéis, lembra daquele desenho animado? Que o Senhor dos Anéis falava assim, que é um círculo, né? A pessoa, ela emite, ela vai e volta em você. E toda energia, ela caminha, né? Tipo um bumerangue, né? Você manda, mas ele volta, né? Com a mesma intensidade, né? Ele fala assim, que as nossas ações, elas impregnam o nosso campo biopsíquico. Então, o que ele chama de ação, né? O que a gente pensa, o que a gente sente. O que a gente pensa, o que a gente sente, a gente age. E da forma como a gente age, a gente cria esse campo eletromagnético em volta de nós, né? E que ele pode ser uma couraça que nos protege, que melhora a nossa energia, ou então atrai. Ele pode atrair, na verdade, ele pode, eu penso assim, ó, se ele é uma couraça positiva, tudo que é deletérico vai ser repelido, né? E se você tem uma couraça deletérica, tudo que é deletérico vai ser atraído, é a lei de atração, né? Você vai estar em sintonia com aquilo que você pensa. E aí ele coloca assim, que toda origem, toda enfermidade, aí vem na outra parte lá, a primeira parte ele coloca espírito, fonte de energia. Então, essa primeira parte ele coloca que o espírito é que é o principal motor aí. Tudo está lá no espírito, né? No capítulo passado, na parte passada, a gente colocou que o espírito ele age sobre o corpo físico, por intermédio do perispírito. Então, ele coloca aqui o grande dínamo e o grande causador, formador de energias positivas ou negativas é o espírito, que vai usar aquele avatar que é o corpo físico, né? E na outra parte, ele coloca assim, a origem psíquica e moral de todas as doenças endógenas. Olha, a origem psíquica e moral. Então, toda doença, a gente vai colocar aqui, enfermidade, a doença endógena, e não leva em consideração a exógena, que é causada de externo, né? Lá na frente do capítulo, ele vai falar sobre ela. Então, o tempo todo nós estamos falando de doença endógena. Então, a origem psíquica e moral de toda doença endógena. Ele fala assim, ele vai repetir de novo, né? Ele é um produto das energias deletéricas da força mental, subjugada às intenções da maldade. Então, toda enfermidade que a gente causa em nós, consciente ou inconscientemente, ela é um desequilíbrio. Ele coloca como maldade, mas eu acho melhor a gente falar como desequilíbrio, né? Você está em uma situação de desequilíbrio, uma energia deletérica. Ou, geralmente, com uma situação ou com alguém. Então, um exemplo, você está dirigindo, o trânsito está caótico, você o tempo todo está reclamando, o tempo todo, fulano, olha como é que fulano dirige, olha lá, roda dura, olha que não sei o quê, não anda, buzina para a pessoa andar, fica... O que você está criando? Um campo energético deletérico para você. O que vai acabar acontecendo com você? Vai acontecer um acidente. Ou então você vai ter uma crise hipertensiva, ou então você pode infartar, não é? Pelo excesso de estresse. O trânsito é caótico. E se você só fica vendo as coisas ruins, eu falo assim, ó, eu vou para a Feira Hippie, por exemplo. Em São Paulo eu ia para o 25 de março. Eu sei que eu vou para uma muvuca. Então, ó, vou em paz, sabe? Eu vou estar no meio da confusão, um monte de gente,
vou me proteger para não ser roubada, não vou por joia, tem coisa que chama atenção, cuidado com o meu telefone. Então, eu vou para aquele lugar, então eu tenho que me prevenir. Então, eu não vou. Então, se eu estou dirigindo, eu estou pegando um trânsito difícil, o que adianta você ficar reforçando aquela situação? Não vai melhorar, né? Você precisa ter um pouco mais de paciência. O paulista, ele enfrenta o trânsito, só um pouquinho. O paulista, ele enfrenta um trânsito caótico, só que o paulista não briga. Por quê? Porque ele sabe que é aquilo ali todo dia, excesso de veículo na rua. Pode falar aí dele. Como é que você sabia que eu queria falar? Porque apareceu aqui. Aqui, outra coisa. Quando você falou questão de briga de motorista, ou qualquer outra cara, eu tenho estudado também, no sentido de, queira ou não, você fazendo a ligação com ele, que isso é um perigo danado também, que você está levando. Você já fez a conexão com ele. Qual que é as consequências? Entendeu? Então, quanto mais ligação que outras pessoas, que no nosso dia a dia, não tem como, gente, é difícil demais. Mas a gente tem que estar no dia a dia, tentar resolver do jeito que você está falando aí também. Então, assim, eu tenho estudado esse lado da coisa, se eu não quero ligar com a outra pessoa, esquece esse lado. Vamos tentar trabalhar melhor a gente, né? Para que a gente não sofra as consequências também. Beleza? Eu assisti ontem uma palestra de uma neurocientista, eu até coloquei aquela da mão para vocês, a mão que cura, né? É cientificamente comprovado. Ela estava falando que hoje eles sabem que o cérebro, por exemplo, eu tenho essa rua de expressão aqui, porque eu fico muito no sol, né? Então tem essa rua de expressão. Ela vai melhorar com botox, né? Cirurgia plástica. Então, o que acontece? A pessoa que fica muito assim, ó, franzina, cara muito fechada, o cérebro entende o rosto da gente, ele tem muitas conexões neurológicas, principalmente ao redor da boca e do olho. Eu não sabia disso. Eu sabia que a gente tem muitos neurônios, né, na pele, no rosto e na mão, né, que são os lugares que tem mais. Mas aí ela conta assim, o seguinte, que essa expressão que a gente tem com o lábio e com o rosto manda sinais para o nosso cérebro, negativo ou positivo. E o organismo vai reagir a esses estímulos, né? Outra coisa que ela falou também, que eles estão saindo agora nos estudos novos, com relação à postura corporal. Eu fico muito assim, curvada, né? Aí eu, de vez em quando, eu estou corrigindo minha postura, eu estou ficando torta. Por quê? Porque o cérebro entende essa postura de depressão e ele vai mandar tentar reagir à postura corporal sua. Então, olha que interessante. As expressões faciais, a gente achou que era muito tato, né? Expressões faciais e postura corporal. Então, olha, o meu cérebro físico, ele reage a essas questões e o meu espírito também, né? Então, está conectado, não é? A gente tem essa ligação aí. Aqui ele coloca um enxerto que eu entendi, que eu achei muito legal. Ele joga muito o André Luiz, né? Fala muito do André Luiz aqui, ó. Aqui, ó. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência. Mal que ocasiona princípio distúrbio de natureza biomagnética em nossos tecidos perispirituais, como nos agregar ainda na verdade, como fala o nosso mentor, né? O André Luiz fala assim, ó, nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atrações magnéticas que dizem de nossas dívidas diante de leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Então, tipo assim, muitas das nossas doenças físicas é uma forma de quitação. A gente viu isso muito lá em mecanismo, no Missionários da Luz, né? Com relação a doenças que a gente nasce com elas. Mais para frente, no capítulo, ele vai falar sobre doenças hereditárias e sobre genoma, né? Sobre doenças
comunitárias, né? Aí o André Luiz coloca assim, olha, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos à natureza, ao natural cativeiro em derredor das vidas començantes, às quais nos imantamos. Olha para você ver. Está falando a mesma coisa que a gente falou agora, né? Que a gente cria situações para essa encarnação e para encarnações futuras, né? Porque a gente pode estar lesionando o perispírito. O perispírito é o molde, né? Do nosso corpo físico. Ele vai lesionado, né? Para lá. Ele fala assim, derrogamos um princípio da lei, norteia nosso comportamento. Então, assim, tudo que a gente faz que derroga a lei divina vai causar um problema físico em nós, né? E ele coloca assim, vai lá falar de novo uma coisa que a gente já sabe, né? Que a lei divina está na nossa consciência, né? Ela está impregnada na nossa consciência. Ele fala assim, que os pensamentos são pulsões desequilibrantes, vibrações danosas, que causam campo deletérico no perispírito e com as nossas maneiras errôneas de sentir e de agir, de atuar. Então, de novo, ele está falando a mesma coisa, né? Só está mudando o jeito de falar, né? Como a gente pensa, como a gente sente, a gente age, e a gente cria esse campo magnético, e esse campo eletromagnético pode ser deletérico ou não, e aí, se ele for deletérico, ele vai causar uma enfermidade física em nós, né? Aí eu lembrei lá da fala do William de quarta-feira, né? Que o Ezequiel falou com ele, o Joseph falou com ele para conversar com o micro-organismo da orelha do cachorrinho, para a gente conversar com o nosso corpo físico, e a gente não sabe ainda nos curar, a autocura, né? Mas aqui a chave está muito por aqui, só que a gente ainda não sabe como modificar essa sintonia de pensamento. Porque quando você está numa situação difícil, você só reforça aquela coisa ruim, se você não para de pensar numa coisa ruim. Falei de novo do trânsito. Você está num trânsito, que é uma coisa bem caótica. Para você desligar, igual o Edésio falou, como é que você vai desligar, né? Você tem que aprender a não entrar na mesma vibe. Eu acho que é um exercício diário, então não tem como a gente achar que de um dia para o outro a gente vai ficar em paz e zen com tudo, que não vai. Mas a gente vai treinando todo dia até uma hora que isso fique natural, vira um hábito, né? E aí a gente vai passando, como diz, primeiro a gente vai passando pelas pequenas coisas para depois chegar nas grandes, né? Então, primeiro a gente tem que vencer as pequenas. Se a gente está agarrado às pequenas, a gente não chega nas grandes. Eu pensei numa coisa agora interessante. A Karen, ela parou de comer carne, já deve ter mais de 10 anos. Ela não come nada de origem animal. Agora, de vez em quando ela toma leite, come ovo, mas carne de jeito nenhum. E aí, quando ela come alguma coisa que tem carne misturada, ela sente o gosto na hora. E quando a pessoa entra no carro dela, ela trabalha de Uber, né? Já estava comentando comigo assim, olha, entrou um pessoal no meu carro, eles tinham almoçado, eles estavam falando que eles almoçaram, estavam sentindo o cheiro da carne no hálito deles, na transpiração deles. Então, olha o hábito que faz, né? O seu corpo fica tão sensível que você percebe esses odores, né? Espiritualidade. No caso da carne, eu tenho 20 anos, vai fazer 20 anos em junho do ano que vem, que eu não como carne, especialmente. Vamos supor que por acaso vem um pedacinho, vamos supor, naquela divisa da pizza ali, né? Vem um pedacinho do frango, eu já amarga na hora. É como se queimasse a sua boca, é uma coisa horrorosa. Olha o interessante que a gente está falando agora, né? Que é a questão de hábito, né? Que é com o tempo, né? Você vai fazer, por exemplo, eu estou educando um bebê, né? Um nenenzinho de 9 meses. Aí estou ensinando ele a escovar dente.
Primeiro você dá escova para ele, apresenta, ele brinca com a escova. Aí você põe uma pasta de dente com saborzinho gostoso, ensina, escova perto dele, vai criando o hábito na criança até chegar um momento que ela não fica sem escovar o dente, né? Desde que a gente fala, vai escovar o dente. É aquilo que eu falei, cria o hábito. É. Mas o hábito, ele é construído na constância, na persistência e na repetição. Não adianta querer achar que vai cair do céu. Tem gente falando assim, eu tô esperando emagrecer para entrar naquela calça. Ué, se você só esperar emagrecer, não vai acontecer nada. Se você fizer dieta, fizer atividade física e fizer um déficit calórico, aí sim, você está fazendo algo. Mas esperar para emagrecer. Eu estou esperando isso. Não, esperar não vai resolver nada. É trabalho. Trabalho diário e constante. Beth, acho que ligou o microfone. Ligou, Beth? Não. Tá. Aí ele fala assim, ó, quando a gente cria com nossos pensamentos, né, que eles chamam que os pensamentos são pulsões de ondas eletromagnéticas, a gente pode lesionar o psicossoma. O psicossoma ele chama, é o estado de espírito, né? E como consequência lesionar o corpo físico, né? Ele fala assim, todo dano que a gente causa a outrem, nós estamos causando prejuízo a nós mesmos. Ele repete isso várias vezes no capítulo, sabe? E ele chama isso de maldade, né? E ele fala que às vezes um pensamento seu inocente, né? É um dardo, né? É uma energia que você está emitindo. Então, a gente é muito complicado a gente estar encarnado, né? Porque a gente tem muito estímulo, né, para falir, né? Então, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, até para verbalizar as coisas, né? Porque só com o pensamento a gente já perde, não é com a fala, né? Ele fala assim, o André Luiz coloca o tempo todo que nos livros dele, ele cita 2 livros, que a origem da doença, ela está no psicossoma. E ele coloca um texto aqui que eu acho interessante, ele coloca assim, né? Aqui, ó. Isso aqui não é do André Luiz, não, é ele mesmo que fala, que eu acho interessante também, ele coloca assim, ó, não guardando a menor dúvida da natureza eminentemente moral da enfermidade endógena e seu papel corretivo na educação do espírito imortal, deixando claro que não podemos naturalmente imputar tal raciocínio aos animais e aos vegetais. Porque abre um parênteses aqui interessante, eu acho, né, que ele fala assim, que isso está muito relacionado a nós humanoides, né? Que nós temos a questão da ação e reação para nós é diferente da ação e reação para os humanos, para os vegetais e para os animais na escala menor, né? Eles têm Mas lembrando que Ezequiel frisou várias vezes que, independente de qualquer coisa, todos os seres da criação estão sob a lei de causa e efeito. Pode ser mais branda no caso dos animais. Na verdade, não é mais branda. Ele fala que não é que ele coloca assim, ó, é uma coisa para a gente conversar por causa aqui, ó, sujeitos à mesma lei de causa e efeito que nos subordina às diferentes atuações éticas no contexto da vida. Porque o animal, eu não sei, né, como que seria que eu colocaria isso, porque nós estamos vivendo uma questão já moral, né, sobre a questão da ética, de postura, de moralidade, e o animal ainda não está nessa fase, né. Mas mesmo assim, ele falou que não tem como o animal fugir da lei de causa e efeito. Pode ser que, no caso, ele explicou que é lógico que tem um abrandamento disso, né? Uns atenuantes, né? Justamente pela ignorância e do estágio evolutivo que ele está.
mas ele foi taxativo naquele dia. Eu conversei com ele pessoalmente, pedi para ele fazer um áudio, inclusive esse áudio está no nosso grupo, né? Esse áudio está no nosso grupo, fiz questão de falar que ele gravou na voz dele, então, como disse, só se a gente não quiser levar em consideração o que ele fala, né? Mas entre um livro que foi escrito, né, e o Ezequiel, eu levo em consideração o que o Ezequiel fala, entendeu? Mas, naquela história, cada um vai deixar para esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, mais para frente nós vamos ter confirmação disso. Então, eu acho que assim, a Beth quer falar. Pode falar, Beth. Eu acho que assim, a lei física, ela é a mesma para todos, né? Então não tem como ser, para um é de um jeito e para outro é de outro jeito. Não tem. Eu entendo dessa forma. E eu acho que assim, o que abranda, não é que a lei abranda, é que de acordo com o conhecimento, se ele não tem o conhecimento, ele não vai sofrer porque ele fez uma coisa errada, porque ele não tinha o conhecimento, né? Então, eu acho que esse que seria o abrandamento, pela ignorância, né? Não é porque a lei abranda para os animais, eu acho que é isso. É a evolução de cada um responde pelo estado evolutivo que ele está. Né? Então, foi isso que eu imaginei também, por exemplo. A lei de causa e efeito, né? Ela é de acordo com o processo evolutivo que você está. Por exemplo, se nós humanos sabemos que não se deve matar, e mesmo a gente mata, aí a gente vai lá na advocacia nossa, né? Negligência, imprudência, imperícia, né? O cara fez sem saber que estava a gravidade da história. Ele sabia que não podia fazer, mas ele fez a si mesmo. Ele sabia que não tinha capacidade para aquilo, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Então, ele é julgado de acordo. Eu acho que a questão da moral nossa é diferente para julgar do que em relação aos animais, né? A gente não pode mais alegar ignorância, né? Agora, dos animais, pode. Por exemplo, uma cobra, você está andando lá na roça, fazendo uma trilha. Você vai na hora que você sabe que é o horário hábito da cobra lá, não vai protegida. A cobra não vai te atacar porque ela quer te atacar. Ela está reagindo ao medo de ser, ela está se defendendo, né? Então, ela foi má porque ela te picou? Não, você pegamos toda uma situação que fez com que ela reagisse, porque normalmente a cobra foge, ela não pica, né? E se ela pica é porque ela foi atiçada. Então, a gente tem toda essa questão de avaliação com relação ao reino animal. Isso que eu acho que eu entendi. Ele não está fora, né? Mas a avaliação é diferente. O Alan se foi de olhar a hora, porque não vai dar para ter tudo hoje, não. Aí o André Luiz... Falta 20 minutos. Ah, tá. Aí o André Luiz coloca essa questão, né? Nos livros dele, que toda enfermidade, a origem dela é psíquica, né? Ele coloca assim, que a vida mental é que causa a doença ou enfermidade, né? Através do nosso comportamento moral. Então, a gente tem esse rapaz, esse nome o Freire, né? Gilson Freire, ele está sempre embasando na literatura espírita para reforçar o que ele está falando, né? Ele fala assim, que a enfermidade, ela tem uma atração magnética e ela, normalmente, ela está associada a dívidas nossas com a lei universal, né? A lei divina. E ele coloca aqui, ó, eu lembrei de novo no Dicionário da Luz, que ele coloca assim, que essa atração eletromagnética, ela vai causar deficiências no espírito, o espírito, ou o grupo que está manuseando o corpo físico que vai reencarnar, na fase embrionária, ele manipula, né, ele faz condensações de fluidos inferiores de natureza gravitante no corpo eletromagnético da próxima organismo. Ou seja, a própria vibração do desequilíbrio dele, do remorso, seja lá o que for, qual que é o sentimento que ele está tendo, ele distorce na hora de fazer o modelo protótipo dele. Não é que a espiritualidade vai manipular isso. Lógico que quando tem, por exemplo,
um resgate, tipo assim, nós vamos ter que colocar uma doença, fala, de palavra, quando nasce com ela, Congênita. congênita. É uma coisa, né? Agora, igual ele falou, o Ezequiel falou outro dia, tem espírito que já vai reencarnar de forma compulsória, então o próprio magnetismo dele vai impregnar o modelo novo dele. Não tem interferência nenhuma. Está falando aqui, né? Que os fluidos dele, inferiores, é que vai fazer a condensação do corpo físico. Ele vai distorce as células de forma que, na hora de fazer um novo modelo do corpo dele, já está. Às vezes falta um olho, falta um braço, uma mão, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu acho interessante isso também, ele ter colocado aqui, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nem é todo o tempo que a gente participa da nossa, da formação do novo corpo, né? E aqui esse próprio campo que o espírito formou é que vai fazer com que forme um novo corpo. Aí eu lembrei lá do Ícaro Redivivo, né? Que ele virou um ovoide, e ele não conseguia, o espírito não conseguia produzir a forma física humana, e ele precisou só de reencarnar, ficar lá na fase intrauterina, para ele recapitular a forma humanoide, né? Olha que interessante, né? Toda queda moral causa lesão psicossomática ou perispírita, né? E, consequentemente, lesiona o veículo carnal e é um causador de sofrimento, né? Aí a gente tem hoje muitas literaturas fora da questão espírita que coloca lá, por exemplo, doenças que foram causadas. Eu queria achar isso, mas eu não achei. Na porta de um consultório médico estava lá, assim, tal doença é por causa daquilo, tal doença é por causa daquilo. O que ele colocou um lembretezinho na porta do consultório. Então, eles falam muito assim, que as doenças pulmonares têm a ver muito com tristeza, com melancolia, né? Então, doenças de aparelho digestivo, que tem a ver, a gente fica pensando no chakra solar, né? No plexo solar, que ele absorve ou elimina muitas coisas do meio ambiente. Que tipo de doenças que ele está causando aqui pela condensação dessa energia aqui na região do intestino, né? E aí a gente vai vendo que esses estudos paralelos vão reforçando aquilo que a gente já sabe, né? Que tudo é energia, que tudo depende de como a gente pensa, e que essas condensações é que causam as doenças físicas, né? E se a gente souber fazer essa leitura, poxa vida, por exemplo, a Estela fala, eu tenho a artrite reumatoide, né? Artrose? Não, é artrite, não. Aí ela fala assim, artrose. Aí ela fala assim, por que eu estou tendo uma crise de dor? O que eu fiz que está me causando essa crise de dor? Ela já consegue trabalhar isso no corpo físico dela, né? Está tendo aquele sintoma, e ela ela dá uma paradinha para pensar aonde ela desequilibrou que aquela dor apareceu. E algumas literaturas falam que as doenças, né, as enfermidades físicas, elas são muito também um moderador, por exemplo, para você não extrapolar, ou então, se você souber fazer aquela leitura, de você botar o pé no freio, você modificar hábitos, exemplo de Novaline, né? Mudança de hábito, né? Por quê? Porque estava caminhando por um processo, só que você foi alertada, né? Mas se você tivesse tido aquele feeling de perceber que estava muito bom quando você fez com relação ao regime, que é uma coisa que eu admiro muito, né? A força de vontade, persistência, estava percebendo que ia para um caminho totalmente destruidor, né? Aí, não, peraí. Lá na frente, lá no início do capítulo, ele fala: o que norteia todo no espírito é a vontade, né? A vontade do espírito. Né? E aí ele coloca assim, que como a doença ela tem um papel corretivo e educador, né? A gente tem que ver nesse sentido também.
corretivo, educador, ele vai fazer você botar o pé no freio, mudança de hábito, então ele está te corrigindo, né? Se você insiste com aquele hábito e você não muda, vem a doença, porque botar um pé no freio, né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área de cardíaca, né? Aí o pessoal chega com angina, com infarto, pressão alta, e a gente fala assim, ah, tá, vamos ver o estilo de vida da pessoa, né? Como que é totalmente estressante, entendeu? Então, o órgão fala assim, ó, peraí, né? Vamos desacelerar ele, né? Então, o organismo fala isso pra gente, né? Aí o outro capítulo, outra parte do capítulo, ele fala sobre a etiologia das doenças segundo Jesus. Acho que não vamos falar aqui, né? Porque ele coloca assim, Jesus fala assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, porque do coração procede os maus pensamentos. Tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora. Ele joga isso aqui de Jesus, essa fala de Jesus, né? Então, na verdade, nessa passagem aqui, ele coloca assim, os fatores externos, eles são nocivos. A gente não pode deixar de levar em consideração, por exemplo, vou comer um troço estragado, vou me encharcar de bebida alcoólica, porque né, é o que faz mal que sai, né, meu filho? Isso aí é causador de lesões na gente, sim. Mas se a gente for pesar, qual é o mal pior, né? É o que sai, né? É o mal moral, né? Ele fala assim, que as questões externas, elas são nocivas e inadequadas na nossa biologia, mas nos causa doenças evolutivas, por exemplo, o cara bebe, vai ter uma cirrose hepática, né, um coma alcoólico, de fora para dentro, né, mas de uma certa forma, é uma dor evolutiva, né, porque ele aprende por bem e não aprende por mal, né, ou ele para porque ele toma consciência que não é bom, ou ele vai parar porque ele vai adoecer, né. O marido da minha prima fumava muito, fumava 3 cigarros por dia. Aí ele apresentou um nódulo no pulmão. Gente, esse moço fala de fumar a noite por dia. Eu falei assim, como assim, Fel? Fumava 3 maços por dia. Ele apareceu esse nódulo, e esse menino pôs um cigarro na boca, e no outro dia não. Nada como um bom susto, né? Para botar a pessoa de volta no trilho. Então, aqui, dor e evolução, né? Porque o que aconteceu? Deu um safanão nele, né? Ó, não para não, você vai morrer de câncer de pulmão. Aí no final a gente começou a rir, né? Porque a gente tomou um susto, ficou até branco, né? De tanto susto, né? E aí ele fala, nesse pedaço aqui, que Jesus está levando em consideração as doenças endógenas, né? Porque as exógenas, que são acidentes biológicos, são atitudes inadequadas nossas, né? Por exemplo, pega um carro, vou andar 100 km por hora numa velocidade de 80, vou bater, né? Posso causar um acidente de trânsito, né? Posso ficar paralítico, posso até me perder a vida, né? E, quer dizer, o que importa é os males causados pela nossa questão moral, né? Essa passagem aqui, né? Que ele lança aqui, ele fala nesse capítulo aqui, o que importa é isso, né? E ele fala um negócio aqui para a gente finalizar, porque não vai dar para continuar. Próxima semana a gente fala sobre enfermidades crônicas. Doenças contagiosas, achei muito interessante quando ele jogou sobre doenças contagiosas e doenças genéticas e hereditárias, né? A nível espiritual, ele coloca aqui, ó, ele põe, eu salvei para não ficar procurando, quer ver? Ele coloca assim, ó, é uma frase do livro Profeta de Khalil Gibran, isso é da minha mocidade, né, década de 80, nossa senhora. Ele fala assim, Khalil Gibran nos diz o seguinte, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Aqui é para a gente dar uma entrada nos próximos capítulos, que ele vai falar sobre doença congênita, doença hereditária, né? Então, que a gente não é dona de nada, né? E a gente, essa questão do início do capítulo fala muito dessa questão de posse, né? Que você tem um corpo físico que é teu, mas que ele sofre consequências do modo de vida que você pensa e como você age, né? É muito importante a gente modificar esses hábitos, né? Para ter uma vida saudável, né? É isso. Não dá pra ter mais não, né? Acabou. Então, aí, semana que vem você continua? Continuou. É o resto, né? Assim, Tá capaz de uma semana termina essa parte. Ô, Aline, deixa eu te perguntar uma coisa antes que a gente termina aqui. Dia 15 é dia da toca lá, da toca não, da ração. E vai ter o bazar no dia 16, não é isso? Não está coincidindo isso aí? O bazar no dia do Páscoa? Deixa eu ver aqui. Montar o Eu não tenho essa parte de coordenação de evento, não sou eu que faço, e a casa que eu achei que eu ia coordena. Por exemplo, vai ter o dia chama? A palestra da Irvênia no dia 29 e vai ter o curso de passo logo no dia seguinte. Então, tipo assim, eram as únicas datas que tinham. Então, algumas datas estão realmente se sobrepondo em cada ano. Mas é o tipo da coisa. Eu, infelizmente, não posso fazer nada a respeito, porque o que eu faço é a arte do convite. Quando me passam os dados para eu fazer. Não, só confirmando mesmo, porque eu pensei assim, vai ter o bazar no domingo, que é dia 16, né? E no dia 15, a gente tem que montar o bazar. Só que de manhã a gente vai montar a ração. E o bazar, acho que ela... Já aconteceu de coincidir o bazar junto com a ração e a gente deu um jeito lá, entendeu? Eu não sei se tem que deixar na sala acho que ficou na sala de passe, se eu não me engano. Tem que falar isso com ele, para a gente já pensar. Tem que olhar lá, ou faz numa semana anterior e deixa na sala de passe, não sei. Eu sei que da outra vez também aconteceu e foi resolvido. Não preocupa não, conversando com as pessoas certas, a gente resolve isso aí, tá bom? Eu vou pedir a Beth para fazer a oração final. Você faz para a gente, Beth? Faço. Obrigada. Gente, obrigada, Célia. Então, a gente continua na próxima semana. Ó Pai querido, de infinito poder e bondade, estamos aqui agradecendo por mais um dia de trabalho, um dia de vida, de comunhão com outras pessoas, e que possamos, durante toda essa semana, persistir nesse sentimento de melhora, de evolução. Obrigada, Senhor. Só sabemos que temos muito a agradecer, porque somos privilegiados pelo conhecimento, pelos amigos, pela família. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem. Para quem é da reunião da DPP, amor até já. Daqui a pouquinho. Tá bom. Tchau. Tá bem.